Por mais que pandemias e epidemias sejam preocupantes e precisam ser levadas a sério, elas não são novidades na história mundial. A partir do momento que começamos a viver em sociedade e a fazer contatos com outras pessoas, as doenças começaram a se espalhar. Grandes epidemias e pandemias marcaram a história da humanidade em todos os períodos e disseminaram diferentes povos. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as 10 maiores epidemias ou pandemias da história. Então vamos lá! A varíola tem uma história bem extensa como causadora de epidemias mortíferas. Acredita-se que provavelmente surgiu na Índia, sendo descrita na Ásia e na África desde antes da era cristã. Foi a possível responsável pela epidemia misteriosa e catastrófica ocorrida em Atenas, que segundo Tucídides, matou um terço da população no ano de 430 a.C., dando início ao declínio dessa civilização democrática. A doença era desconhecida e desapareceu depois de um tempo, mas surgiu novamente no século II e III, dizimando grande parte da população do Império Romano, a qual era totalmente não imune, como mais tarde faria na América. A varíola foi endêmica na Europa, Ásia e Arábia por séculos, uma ameaça persistente que matou 3 a cada 10 pessoas infectadas, deixando os sobreviventes com cicatrizes e cegueira. Porém, a taxa de mortalidade no Velho Mundo não foi nada em comparação à devastação causada entre as populações nativas no Novo Mundo, quando o vírus da varíola chegou no século XV com os primeiros exploradores europeus. Os povos indígenas dos países conhecidos atualmente como México e Estados Unidos não tinham imunidade natural ao vírus, que seguiu dizimando dezenas de milhões. Séculos depois, a varíola se tornou a primeira epidemia viral a ser finalizada por uma vacina. Em 1796, um médico britânico chamado Edward Jenner percebeu que as mulheres que retiravam o leite das vacas não contraíam a varíola e acabou descobrindo que a imunidade delas ocorria devido a uma infecção não perigosa proveniente da varíola bovina. Foi então que Edward famosamente inoculou o filho de 9 anos com essa varíola e em seguida expôs ao menino a varíola humana, o que não apresentou nenhum efeito prejudicial. Porém, foram precisos quase 2 séculos para combater o vírus completamente. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou que a varíola havia sido completamente erradicada da face da Terra. A peste negra ou morte negra foi uma das pandemias mais devastadoras da história. Durante o período de 1346 e 1353, o surto devastou a Europa, a África e a Ásia, causando um número estimado de mortes entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. Ela teria surgido na Ásia Central e foi se espalhando principalmente pela Rota da Seda, por meio das pulgas de rato que frequentemente estavam a bordo dos navios mercantes. Naquela época, os portos eram os principais centros urbanos e, como não eram áreas muito limpas, tornavam-se locais ideais para ratos e pulgas. Essa falta de higiene era propícia à origem das doenças, então foi assim que a bactéria teve espaço para se alastrar e devastar continentes. A situação foi tão séria que a população humana não retornou aos níveis pré-peste até o século XVII. A enfermidade continua a surgir de forma intermitente e em pequena escala pela Europa até praticamente desaparecer do continente no começo do século XIX. O HIV foi identificado pela primeira vez na República Democrática do Congo, em 1976, e provou sua força como uma pandemia global ao matar mais de 36 milhões de pessoas. Acredita-se que sua origem provavelmente se deu a partir de um vírus de chimpanzé, o qual foi transferido para seres humanos na África Ocidental na década de 1920. Atualmente existem entre 31 e 35 milhões de pessoas vivendo com a AIDS, sendo que a grande maioria delas estão localizadas na África subsaariana, onde 5% da população são infectados, um total aproximado de 21 milhões de pessoas. Por décadas, a doença não tinha cura conhecida, mas os medicamentos desenvolvidos na década de 1990, o aumento da conscientização e o desenvolvimento de novos tratamentos tornaram o HIV muito mais gerenciável, e muitos dos infectados passam a levar uma vida produtiva. Uma notícia ainda mais encorajadora é que 2 pessoas já foram curadas da doença no início de 2020.
A praga de Justiniano foi uma pandemia causada também por um surto de peste bubônica e recebeu esse nome por ter ocorrido durante o reinado do imperador Justiniano I. Foi estimado que entre 25 milhões e 100 milhões de pessoas tenham morrido ao longo de 2 séculos por causa dessa peste. A doença foi transmitida pelas pulgas que infestavam os ratos dos navios com carregamentos de grãos do Egito. A praga de Justiniano deixou sua marca no mundo, dizimando até 1/4 da população do Mediterrâneo Oriental e devastando a cidade de Constantinopla, onde no auge causou mais de 5 mil mortes por dia e consequentemente deu fim a 40% da população da cidade. Acredita-se que o resultado dessas pandemias acabou facilitando e ajudando na conquista das províncias bizantinas no Oriente Médio e na África pelos árabes. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma pandemia mortal do vírus influenza. Eu não vou falar muito sobre esse vírus porque eu já fiz um vídeo só sobre ele, que vai aparecer aí na tela para vocês assistirem depois. Então bora pro próximo. Essa epidemia foi causada por uma infecção em forma de uma febre hemorrágica viral e matou 15 milhões de habitantes do México e da América Central. A doença se provou completamente catastrófica, especialmente entre a população já enfraquecida pela seca extrema. A doença é uma grande ameaça à saúde dos seres humanos até hoje, podendo causar febre alta, desidratação e problemas gastrointestinais. A peste antonina, também conhecida como peste de Galeno, foi uma antiga pandemia que afetou a Ásia Menor, o Egito, a Grécia e a Itália. Acredita-se que tenha sido causada por varíola ou sarampo, mas a verdadeira origem ainda continua desconhecida. Essa doença foi trazida para Roma pelos soldados que retornavam da Mesopotâmia por volta de 165 d.C. e, sem saber, ajudaram a propagá-la. A gripe asiática foi um surto pandêmico da influenza A, no subtipo H2N2, que começou na China a partir de 1956 e durou até 1958. As estimativas do número de mortes dessa patologia variam dependendo da fonte, mas a OMS acredita-se que a contagem final é de aproximadamente 2 milhões de mortos, com 69 mil das fatalidades apenas nos Estados Unidos. Atualmente, acredita-se que a gripe russa foi causada pelo vírus H2N2. Por muitas pessoas com a maior resistência à gripe asiática de 1957 teriam passado relativamente ilesas ao primeiro contato durante a epidemia da gripe russa. Porém, descobertas recentes têm atribuído a causa ao subtipo H3N8 do vírus da influenza A, caracterizada principalmente por febre e pneumonia. O surto durou de 1889 a 1890, levando à morte de 1 milhão de pessoas, sendo cerca de 300 mil apenas na Europa. Foi a primeira pandemia documentada com detalhes, registrada inicialmente em maio, em Bukhara, no sul do antigo Império Russo, atual Uzbequistão, e se alastrou rapidamente pelo Império dentro de 2 semanas, principalmente por causa da linha férrea transiberiana. O rápido crescimento populacional no século XIX, principalmente nas áreas urbanas, serviu para facilitar a propagação da gripe e em pouco tempo o surto se espalhou pelo mundo, chegando inclusive até no Brasil. O terceiro grande surto de cólera é geralmente considerado a mais mortal entre os 7 que ocorreram durante de 1852 a 1860. Como a primeira e a segunda pandemia, esta também se originou na Índia e foi se espalhando pelo rio Ganges antes de tomar a Ásia, a Europa, a América do Norte e a África, sendo responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas. O médico britânico Jon Snow, não é do Game of Thrones, enquanto trabalhava em uma área pobre de Londres, acompanhou os casos de cólera e conseguiu identificar a água contaminada como meio de transmissão da doença. Porém, um ano de sua descoberta, em 1854, também foi o de pico da pandemia, quando 23 mil pessoas faleceram na Grã-Bretanha. Galera, se tiver mais alguma epidemia ou pandemia que eu esqueci de falar nesse vídeo, escreva aí nos comentários que eu posso gravar outro vídeo falando sobre isso.
Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui.